Olá, Galera Nota 10, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre transfusão sanguínea em relação ao sistema ABO. Bom, só recordando brevemente, são conhecidos três sistemas sanguíneos mais importantes na espécie humana: o sistema ABO, o sistema MN e o sistema RH. Esses três sistemas são transmitidos independentemente, pois os alelos estão localizados em cromossomos não homólogos. Já o mais importante de todos é o sistema ABO, que compreende 4 fenótipos, 4 tipos sanguíneos, e esses fenótipos estão relacionados com 3 genes, 3 alelos, o IA, o IB e o Izinho, sendo que esse I se deve à palavra isoaglutinação ou aglutinação, que é um processo que interfere muito na mecânica, né, do processo, né, de transfusão de sangue. Sendo que atualmente você também pode representar esses genes apenas pelas letras Azão, Bzão e Izinho, tirando esse I de isoaglutinação. Em relação, né, à dominância entre esses pares de alelos formados, é que se obtém diferentes tipos sanguíneos, esses 4 tipos sanguíneos. Já que o IA e o IB são dominantes sobre o Izinho, uma pessoa que então tem sangue A pode ter 2 genótipos possíveis. Ou ela é IA-IA, homozigota, ou ela é IA-Izinho, heterozigota. Assim como uma pessoa que tem sangue B, que também pode ser homozigota, IB-IB, ou heterozigota, IB-Izinho. Porém, se a pessoa apresenta sangue AB, ela só pode ter um único genótipo possível, ela só pode ser IA e B, sendo que também uma pessoa que é O só manifesta-se em um único genótipo, Izinho, Izinho. Então aqui a gente tem a representação nos genótipos, como se fossem os cromossomos das pessoas do grupo A, B, O e AB, e percebo então que AB e O só tem um único genótipo possível, não se esqueçam disso. Como o alelo Izinho só se manifesta no fenótipo quando está em dose dupla, já que ele é recessivo, a relação de IA e B em relação a IA e B. O grupo O é então homozigoto recessivo. Porém, quando o alelo IA e B estão juntos, ocorre um caso de codominância, também chamado de ausência de dominância, e o indivíduo será de sangue AB. Nessa determinação, então, do sistema ABO, o sangue, depois de centrifugado, ele sempre vai se dividir em duas partes: a parte líquida, chamada de plasma, de menor densidade, e os elementos figurados, parte que se encontram as células ou pedaços delas, que tem como exemplo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas ou trombócitos. No sistema BO, existem então duas proteínas que atuam como antígenos, conhecidas como aglutinogênio ou aglutinógeno, e essas proteínas elas ficam localizadas na superfície dos glóbulos vermelhos, das hemácias. E para apresentar essas proteínas, isso é determinado por genes. No caso do aglutinogênio ou aglutinógeno, que atua como antígeno A, ele é determinado pelo alelo IA. Em contrapartida, o antígeno, o aglutinógeno ou aglutinogênio B, ele é determinado pela presença do gene do alelo IB, sendo que o alelo Izinho não determina, não condiciona a produção de nenhum tipo de antígeno ou aglutinogênio. Sendo assim, os indivíduos que são de sangue A, IA ou IAIB vão apresentar o antígeno A na superfície das suas hemácias, assim como os indivíduos de sangue B vão apresentar o antígeno B na superfície das suas hemácias. Já o indivíduo que é AB possui os dois aglutinogênios, os dois antígenos na superfície das suas hemácias. Já a pessoa que é O não vai apresentar nenhum tipo desse aglutinogênio nas hemácias. Então, aqui, nesse slide, vocês percebem uma representação, uma ilustração de como seria uma hemácia de uma pessoa, então, que tem sangue A, com apenas o antígeno A nas hemácias, a pessoa que é B, com aglutinogênio ou antígeno B, as pessoas AB, as suas hemácias apresentam os dois aglutinogênios na superfície das suas hemácias, sendo que o O não apresenta nenhum aglutinogênio.
E além do antígeno, nas hemácias, encontra-se no plasma sanguíneo uma outra proteína. E essa proteína atua como um anticorpo. Ela é conhecida como aglutinina. E é essa reação de antígeno e anticorpo, que é muito específica no sistema sanguíneo, é que pode causar a aglutinação. E é essa informação que vocês têm que ficar atentos em relação ao processo de transfusão de sangue. É essa relação do aglutinogênio com a aglutinina. Existem dois tipos de aglutininas que podem ocorrer no plasma: a anti-A, que reage com o antígeno A, e a anti-B, que reage com o antígeno B. Sendo assim, pessoas com antígeno A não apresentam anticorpo anti-A. Já as pessoas que têm o antígeno B é o inverso, pois não apresentam o anticorpo anti-B. Logo, indivíduos que com antígeno A devem apresentar anticorpo anti-B, e o inverso ocorre com o antígeno B. Pessoas, então, que são do grupo AB não apresentam anticorpos, senão a aglutinação ocorreria já internamente. E, em contrapartida, pessoas que são do grupo B não apresentam nenhum antígeno, pois os dois anticorpos estão em seu plasma. Então, aqui, gente, fiquem atentos nessa tabela, onde pessoas que são A, ela tem o aglutinogênio A e vai, então, apresentar no seu plasma a aglutinina anti-B. Nunca vai ser anti-A, porque se tivesse a anti-A, provocaria essa aglutinação. E o que seria essa aglutinação? O sangue, que é líquido, passaria a ficar sólido. E isso não é bom, porque como o sangue ele é transportado no nosso corpo dentro dos vasos sanguíneos, nós temos circulação fechada, os vasos sanguíneos são muito finos, imagina então o sangue líquido passando a ser sólido. Ele entupiria os vasos sanguíneos e aí provocaria a morte da pessoa, porque uma das principais funções do sangue é transportar oxigênio. Então, as células ficariam sem oxigênio. Então, para entender o processo de transfusão, prestem muita atenção nessa tabela, porque pessoas então que são A nunca podem entrar em contato com o anti-A, ok? Porque senão vai provocar a aglutinação. Então, a pessoa que é B, ela tem um aglutinogênio B, então vai ter a aglutinina anti-A, porque não pode encontrar a aglutinina, que funciona como um anticorpo, com um aglutinogênio do mesmo tipo. E olha só, se a pessoa é AB e possui os dois aglutinogênios, o A e o B, ela então não vai ter nenhuma aglutinina. Porque não pode, né, gente, encontrar aglutinogênio e aglutinina do mesmo tipo, porque senão vai provocar aglutinação e consequente morte de um indivíduo. Já o sangue O não tem nenhum aglutinogênio na superfície das suas hemácias, já que o indivíduo O é isinho. E aí ele vai apresentar no seu plasma os dois tipos de aglutininas ou anticorpos, tanto anti-A como anti-B. Então, em relação à transfusão de sangue, para que ocorra uma transfusão bem-sucedida, é necessário haver uma compatibilidade do doador com o receptor. Para isso, o antígeno do doador não pode se ligar ao anticorpo do receptor, porque se isso acontecer, pode provocar a aglutinação. Um exemplo com o sangue do tipo A. Seu antígeno é o A e o seu anticorpo é anti-B. Se ele doar para o indivíduo de sangue B, irá ocorrer aglutinação, pois o anticorpo B é o anti-A. Então, vai juntar o aglutinogênio do sangue A com a aglutinina anti-A que a pessoa de sangue B apresenta. Já o doador do tipo O pode doar para qualquer tipo de sangue, pois não possui aglutinogênio nas suas hemácias. Por isso, então, ele é conhecido como doador universal. Não pode sair do terceiro ano sem saber por que o O é doador universal. Talvez vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, só que não sabiam por quê. Então, o O é o doador universal por um motivo, porque ele não apresenta antígeno nas suas hemácias. Em contrapartida, o indivíduo que tem sangue AB, ele apresenta os dois aglutinogênios, os dois anticorpos e os dois antígenos e nenhum tipo de anticorpo no seu plasma. Então, dessa forma, ele pode receber de todos os tipos sanguíneos que não vai provocar o processo de aglutinação. Nessa forma, gente, finalizando aqui a nossa aula, o O, então, é o doador universal, ele pode doar sem problemas para ele mesmo,
para o A, para o B e para o AB. O AB é receptor universal, porque apresenta os dois antígenos na superfície das hemácias. Ele pode receber de todo mundo, mas olha a setinha, ele só pode doar para ele mesmo. Então, se alguém aí é sangue O, é o doador universal, então dá sangue para todo mundo. Já o AB, ele recebe de todo mundo, mas só doa sangue para ele mesmo. E a pessoa que é A? A pessoa que é A, ela pode tanto doar como receber de A e receber do O, que é o doador universal, e doar para o AB, que é o receptor universal. A pessoa que é B, ela pode doar ou receber de B e doar para o AB e receber do O, que é o doador universal. Mas fiquem atentos, porque sempre a preferência é você receber do seu tipo sanguíneo. Então, A pode doar e receber de A é preferencialmente. Caso não tenha sangue A, aí a pessoa pode receber do O, que é o doador universal, ok? Bom, por enquanto é isso. Um grande beijo para vocês, morrendo de saudades e até a próxima.